Vamos lá, querido, vamos continuar aqui na nossa aula abençoada, maravilhosa, agora falando sobre o contexto cultural. Estamos dentro do módulo de número 3, falamos sobre o contexto histórico, agora vamos falar do contexto cultural. O que é cultura? Essa palavra é difícil de definir, se você for ao dicionário você vai encontrar várias explicações, enciclopédia então nem se fala. Mas eu vou tentar aqui expressar para você de uma maneira que você consiga compreender. Cultura é a soma de níveis de entendimento, comportamento, valores, crenças e cosmovisão, integrando funções, aspectos e características de um povo. Então, por exemplo, o que é uma cultura? Cultura é a soma de comportamento, é a soma daquilo que o povo se comporta, como o povo se comporta, como o povo valoriza as coisas. Tem coisas que em determinadas cidades não têm valor. Tem coisas que em outras cidades têm muito valor. Crenças, né? Coisas que o povo acredita, a população daquela região acredita. E cosmovisão tem a ver com a visão ampla da vida. Então, cultura é a soma disso tudo. Com essas coisas, comportamento, valores, crenças e cosmovisão, eu vou integrar isso tudo, vai gerar funções e caminhadas e mecanismos na sociedade, aspectos e também características de um povo. Coisas que são típicas de uma cultura. Você não vai conseguir se implantar. Eu habito aqui em Governador Valadares, uma cidade onde temos a fama internacional de sermos uma cidade que exporta cidadãos para os Estados Unidos e também para a Europa. Muita gente daqui, mas muita gente mesmo. Se voltar, eu acho que dobra o tamanho da cidade. Se todo mundo que é daqui falar assim, vamos voltar para Valadares, dobra o tamanho da cidade de tanta gente nossa que está lá fora. E por anos e anos elas vivem lá. E muitas coisas da cultura de lá não fazem parte da vida deles. Porque eles levam o comportamento, os valores, as crenças e a cosmovisão da cultura daqui. Cultura brasileira, cultura do estado de Minas Gerais e a cultura da cidade e da região. Então são coisas nossas, como os judeus. Os judeus têm um jeito de ser. Os judeus têm uma maneira de agir, de pensar, de viver. Então, cultura é conseguir compreender esse jeito de viver, esse jeito de ser, esse jeito de falar, esse jeito de se expressar, jeito de vibrar com as coisas, né? Você tem na Bíblia, você tem dança. Dança, no Novo Testamento tem dança ali, falando de dança. Mas nós não fomos doutrinados com danças aqui nas igrejas brasileiras. A dança veio depois, num outro processo cultural. Então isso tudo é parte de um processo que, ao ler a Bíblia, eu preciso também ter compreensão. Ao ler a Bíblia, se desejamos interpretar de uma maneira segura, precisamos ter um conhecimento da cultura da época, pois ela constrói o jeito do povo ser. Então, se o povo era assim, se o povo era assado, a cultura que vai me ajudar a entender e a compreender isso. Muita gente fala assim, poxa, como é que pode? Jesus Cristo esteve aqui, as pessoas viram Jesus e não o aceitaram. A cultura da lei era tão forte, e Jesus Cristo veio para combater esse processo legalista de ser e de viver, que as pessoas não conseguiam olhar para ele e ver o amor de Deus. Porque eram tão legalistas, tão presos a regras humanas, que eles não conseguiram enxergar. E por muito pouco, né, puderam ter ali toda a plenitude. Mas venderam o prato de lentilha, né? Cabe agora aos gentios anunciar esse evangelho ao mundo todo, até que chegue a plenitude dos gentios. Aí se encerra o nosso tempo. E Deus então vai tratar com Israel novamente. Cultura. Vale a pena a gente estudar um pouco da cultura de Israel. Níveis de entendimento. Comportamento responde a pergunta o que se faz, é a prática. Valores responde a pergunta o que é bom ou o que é melhor. Então, o que se valoriza naquela determinada região, naquela determinada cidade, naquele determinado contexto, são os valores, é aquilo que eles valorizam. Crenças responde a pergunta o que é verdadeiro. Você só acredita naquilo que é verdadeiro, você não acredita em falsidade. Quando você tem uma sombra de dúvida, você não crê. Você fica na dúvida.
você se torna ascético. Você fica, não, eu não estou confiando nisso aí não. Mas quando você vê que é verdade, você confia. Então, se um povo diz que aquilo ali é porque eles creem naquilo. Aquilo para eles é verdade. E cosmovisão. Cosmovisão responde a pergunta: o que é real? É o que eu enxergo, o que eu estou vendo. Por isso que quando um político vai num bairro muito pobre, afastado da cidade, as pessoas acabam até falando alto com ele, apontando o dedo, porque são realidades muito distintas. E com isso, a cosmovisão local pensa de um jeito, e o político que vai lá agariar seus votos, é o tempo de eleição, ele vai agariar o voto dele, pensa de outro jeito. As ideias podem bater, como podem não bater. Então, cosmovisão. Tudo é parte do contexto cultural. O que precisa observar nos costumes culturais que influenciam nas passagens bíblicas? Eu recorri aí a Roy Zuck, que tem um livro muito bom de interpretação bíblica, e cabe a você também buscá-lo. Um livro interessante para você ter aí, para te ajudar a compreensão. Muito do que eu estou falando aqui, Roy Zuckman contribuiu para a minha linha de raciocínio, e também um livro que eu gosto muito, Entendes o que Lês, né, de Gordon Fee e Douglas. Livro maravilhoso para entendimento do contexto e da hermenêutica. Vale a pena demais compreendermos isso. Então, olha só, o que temos que observar? Política nacional, internacional, política civil, religião, a religião de Israel, dos povos vizinhos. Vocês perceberam na leitura do Velho Testamento como as religiões dos povos vizinhos influenciaram a religião de Israel? E Deus falava: não mistura, meu povo, não mistura. E o povo misturava. Não é muito diferente de hoje não, né, gente? Vamos lá, né? Não é muito diferente de hoje. Economia, questão financeira. Quando Abacuque fala ali: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o campo das oliveiras falhe, nos currais não haja gado, e todos os animais sejam exterminados e tal. Ele está falando que, ainda que acabe todo o nosso jeito de economia, porque a economia do povo era totalmente rural. Eles dependiam da agricultura. Então, ainda que nos falte tudo, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Leis de Israel e dos povos vizinhos, buscar compreender, gente. Gente, guarda bem isso. Quando eu falo de lei, nós temos que separar a lei mosaica e a lei que Deus deu a Moisés, que são os 10 mandamentos. Tá? Então, a lei mosaica, ela traz para nós 613 preceitos que precisam ser obedecidos por Israel, porque era a constituição de Israel. Então, haviam 613 regras que não podiam ser quebradas pelo povo judeu. Nós não temos obrigatoriedade de seguir essas 613 regras, a não ser que Cristo as repetiu e deixou claro para nós que temos que seguir. Se ele não falou nada sobre o assunto, sobre o tema, se ele não deixou claro, se o apóstolo Paulo e os demais apóstolos também, que receberam muita revelação do Senhor, não falaram nada sobre aquele assunto, aquilo não é para nós, aquilo era para o judeu. Isso é complexo de entender, mas um estudo mais aprofundado de cultura vai te ajudar a compreender essas questões aí. A agricultura, entender a questão do jubileu, isso é muito importante, que aquele período de descanso da terra, terras eram devolvidas, pessoas dívidas eram sanadas nesse período do jubileu. Então, isso tudo é parte da cultura de Israel. A agricultura, não, a arquitetura, não estou lendo, está pequeno, a arquitetura. Então, também é importante conhecer esse processo também. O que é uma tenda? O que é uma casa para o judeu? O que é essa questão de construção para eles? Tá? Vestimentas também, é importante você ter uma noção das vestimentas. Eu conheci um senhor aqui na cidade de Governador Valadares que foi a Israel trabalhar numa empresa, numa grande multinacional, se não me engano era na Mendes Júnior, na construção de estradas. E aí ele falou: Alessandro, agora eu entendo por que aquele povo lá usa aqueles vestidão, aquelas roupas grandonas. Porque se você colocar o braço para o lado de fora do carro, sem estar vestido, a uns 40 km por hora, você queima o seu braço, pode ter câncer de pele tão forte que é o sol. Aí você passa, então é por isso que eles usam roupas daquele jeito, daquela maneira. Né? Então, cultura.
vida doméstica, como é que era a vida da esposa no lar, como é que era a vida dos filhos no lar, a geografia, a organização militar, né? A estrutura social, casamento, família, governantes, todo esse processo, tudo isso é parte de um contexto cultural que deve ser observado. E aí, até que ponto os textos bíblicos são limitados pela cultura? Então, aí eu coloquei para você olhar, eu vou olhar mais perto aqui na tela para mim aqui, está pequeno ali onde eu leio, a questão de que pontos você precisa observar. Porque é o seguinte, a letra P, ela significa parcialmente, e a letra T, totalmente. Então, olha o primeiro que diz, cumprimentar uns aos outros com um beijo santo. Isso está em Romanos, capítulo 16, versículo 16. O apóstolo Paulo saúda, cumprimenta a todos, já no finalzinho do capítulo, dizendo, olha, cumprimento uns aos outros com ósculo santo. E aí, até que ponto isso é total para nós e até que ponto isso é parcial para nós? Até que ponto eu posso totalmente cumprimentar pessoas com um beijo no rosto, sendo homens com homens, mulheres com mulheres, e até que ponto isso tem que ser feito de maneira parcial? É uma questão cultural que na ponte hermenêutica, lembra, quando você trouxer a ideia para ser pensada agora no contexto atual, após compreender o contexto cultural da época, você saiba como expressar de uma maneira mais tranquila. Então, é um pouco complexo essas questões, mas fazem parte da questão cultural que você precisa compreender para chegar a uma resposta. Abster-se de carne oferecidas a ídolos. Isso é parcial ou isso é totalmente aceito na cultura? Eu posso aceitar isso parcialmente ou totalmente? Ou de maneira nenhuma? Então, cabe você fazer uma análise aí. Ser batizado é uma coisa só do lado da igreja do Novo Testamento? Ou é uma coisa também que nós hoje temos que cumprir e temos que fazer? Lavar os pés uns dos outros. Então, oferecer a destra da mão, a destra de comunhão, ordenação por imposição de mãos, ter um horário fixo para orar, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, não fazer juramentos, ungir enfermos com óleo. Então, até que ponto isso é parcial e isso é total? Então, cabe a você, cabe a mim, fazermos uma análise cultural desse processo, para que cresçamos, para que possamos desenvolver nosso conhecimento bíblico e na interpretação eu saber bem aonde eu estou pisando, entendendo por que faziam, o que faziam naquela época lá atrás. Porque eram como eram, porque criam como criam. Então é importante isso nesse processo cultural da sua compreensão bíblica. Então, ainda no contexto cultural, princípios fundamentais para discernir que cultura se aplica a nós ou não. Então, eu recorri de novo a Roy Zuck, que instrui a gente de uma maneira muito interessante. Primeiro, certas situações, mandamentos ou princípios são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis, e ou dizem respeito a temas morais e teológicos, ou são repetidos em outra parte das Escrituras, sendo, portanto, pertinentes e transferíveis para nós. Então, tem coisas que dá para eu e você fazer numa boa, são transferíveis, são aplicáveis, você vai crescer fazendo isso, você vai se desenvolver, tem como a gente aplicar no contexto de hoje. Mas ainda há coisas que são diferentes. Então, há certas situações, mandamentos ou princípios que dizem respeito a circunstâncias específicas de um indivíduo não aplicáveis e ou a temas que não possuem caráter moral ou teológico e ou foram revogados, sendo, portanto, inaplicáveis na atualidade. Então, é importante que você compreenda bem esse raciocínio que Deus está trazendo a você. Você precisa saber que há coisas que são totalmente aplicáveis, mas há coisas que dizem respeito a circunstâncias específicas. Foi feita numa determinada época, para um projeto específico de Deus, para aquele povo, naquele determinado momento, com o foco de mudar algo naquele instante que estava dando errado. Pode ter princípios que foram feitos ali.
Vou dar um exemplo aqui. Devemos hoje nós construirmos uma estátua de uma serpente de bronze na igreja e mandar as pessoas se prostrarem diante dela? Não. Aquilo foi feito para um momento, para um determinado período, com um determinado objetivo. Então, Jesus Cristo vem, mostra que ele veio para ser também levantado, para mostrar a cura, a restauração das pessoas, ponto. Ele, em momento algum, falou, construí vós também. Não, não tem isso. Então, é importante que você compreenda. Tem coisas que não são aplicáveis, são específicas. Outro fundamento aí, ó. Determinadas situações ou mandamentos dizem respeito a contextos culturais que se assemelham apenas parcialmente ao nosso e nos quais só os princípios é que são aplicáveis. Então, tem coisas que vai dar para a gente pensar em fazer, mas tem coisas que não é para a gente viver, não é para a gente fazer. E certas situações ou mandamentos dizem respeito a contextos culturais totalmente diferentes, mas em que os princípios se aplicam. Então, vale a pena você analisar o contexto cultural, compreender e perceber. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Mas você precisa primeiro de uma análise histórica, lembra do contexto histórico que eu falei? Para compreender e chegar também à questão cultural. E uma coisa interessante e legal disso tudo é que, com o tempo, você vai começar já a pescar mais facilmente como o povo vivia, como o povo acreditava, quais eram os valores que eles tinham. E aí vai ficar mais tranquilo para você compreender de uma maneira mais sábia e séria o contexto cultural daquele público na qual Moisés escreveu, na qual Paulo escreveu, na qual os evangelistas escreveram, na qual os profetas menores e maiores escreveram. E aí você vai ter uma compreensão mais plena da palavra de Deus. Tá bom? Vai tomar mais um cafezinho? Então vai lá, toma um café, ou marca um outro horário, mas vem para a próxima aula, que é a última aula do nosso módulo 3, onde nós estamos aqui aprofundando nos contextos para crescer mais e mais, e nós vamos falar na próxima aula sobre o contexto literário. Vem, vamos estudar mais um pouco e vamos crescer juntos na palavra de Deus.